Olá pessoal, eu sou Marcos Vinícius, consultor da área estadual. Eu sou Larissa Domingos, consultora da área estadual. Essa é mais uma edição do nosso ITC News em Debate. O assunto de hoje é Bloco K. Com a nova Portaria 102/2021, trazendo a nova obrigatoriedade do preenchimento do Bloco K, para os contribuintes que desejem pleitear os créditos acumulados, o que seriam esses créditos acumulados? Esses créditos acumulados, eles vêm das saídas isentas e não tributadas que têm a manutenção integral do crédito pelas entradas, né? Então, um exemplo que a gente pode citar, é as operações com exportações, onde na exportação não há incidência do ICMS, mas não é exigido o estorno do crédito pelas suas entradas, isso causando um acúmulo do crédito na apuração. Mas então, Marcos, seria importante a gente destacar o que é o Bloco K, não é mesmo? Exatamente. Essa questão dos créditos acumulados é uma questão muito importante, porque isso é um incentivo que o governo dá para os exportadores, porque é isso que incentiva de fato a nossa economia. Quando você é um comerciante brasileiro e eu sou um consumidor brasileiro, o dinheiro fica dentro do país. Então, quando nós temos recursos vindos de fora, isso fortalece a nossa moeda, fortalece a economia. Então, o governo sempre tenta dar esses estímulos aos exportadores. E, quando já falamos de isenções, falamos de setores específicos que o governo acredita que precisam ser incentivados e, por isso, ocorre esse acúmulo do crédito. Mas por que acumular o crédito é importante? Porque quando você acumula o crédito, você pode transferir isso para outro contribuinte e acabar transformando esse dinheiro. O dinheiro é investimento, investimento é aquecimento da economia, consequentemente, maior desenvolvimento da atividade. E quando a gente fala de Bloco K, elas estão falando sobre a parte do controle, porque uma vez que você dá um incentivo para alguém, você também precisa do controle sobre esse incentivo, porque senão isso sai do controle e acaba que as pessoas utilizam mais do que deveriam. Então, o Bloco K ele tem essa figura. Então, nada de Bloco K já é uma coisa que existe, né? Ele só não era tão popularmente conhecido por esse nome. Ele é o Livro de Controle e Produção do Estoque, que está previsto já lá naquele convênio sem número de 1970, né? Um dos convênios mais importantes da nossa área. E ele já traz todo esse detalhamento da produção que o fisco precisa saber para ver se você não está vendendo nada sem nota, se você não está produzindo uma quantidade a mais e dando saída sem documento. Isso às vezes pode acontecer, né? Então, toda empresa é obrigada a manter esse livro, mas necessariamente o livro? Não. Foi dado uma alternativa às empresas de poderem substituir esse livro por controles internos no seu sistema, o que é muito bom para o contribuinte, porque ele acaba conseguindo adaptar isso à sua realidade, ao seu tipo de produção, e se o fisco necessita de alguma informação, ele baixa uma diligência, vai lá e verifica os controles e apura. Só que, da mesma forma que isso é muito bom para o contribuinte, isso dificulta demais o trabalho da fiscalização. Por quê? Porque se a fiscalização precisa lidar com N controles, ela vai precisar fazer N tipos de apuração. Agora, quando nós temos uma informação padronizada como Bloco K, isso facilita demais. Porque você tem o mesmo layout padrão e com aquele mesmo layout padrão você consegue fiscalizar diversos contribuintes e, consequentemente, verificar a apuração de um crédito acumulado ou qualquer outro tipo de fiscalização que seja necessário fazer. Mas essa questão do Bloco K, né, que é um bloco do SPED fiscal, ele não está obrigado para todo mundo, né, Larissa? Então, atualmente não são todos os contribuintes que estão obrigados, né? O que estão obrigados é por faturamento e por atividade. Hoje, quem está obrigado ao Bloco K é que tem um faturamento igual ou superior a 300 milhões, né? Mas também, de acordo com a norma, com a Instrução Normativa 1652/2016, também trouxe os fabricantes de bebidas, exceto aqueles que exclusivamente fabricam só águas envasadas, e também os fabricantes de produtos de fumo, que estão obrigados ao Bloco K completo. Nem sempre foi assim, né? A partir do 1º de dezembro de 2016 até dia 31 de dezembro de 2018, era só escriturados registro K200 e K280. Mas a partir dos fatos ocorridos, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, o Bloco K será completo, né? Lembrando que o faturamento, para ser considerado, é sempre o segundo exercício anterior do início da obrigação, tá? O faturamento ele é contado com todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, né, que ela
em território nacional e também excluídas as saídas canceladas, devoluções e descontos incondicionais. É importante a gente ressaltar qual é o objetivo do Bloco K. O objetivo do Bloco K é demonstrar o saldo do estoque do final do período de apuração, por tipo e por participante, né? Então é importante a gente destacar quais as mercadorias que são classificadas. Hoje a gente tem as mercadorias para revenda, que é o produto que você adquire para comercializar, a matéria-prima, que é quando compõe o produto final, a gente tem os materiais de embalagens, que é aquela embalagem que altera a apresentação do produto, né, pela colocação da sua embalagem. A gente tem o produto em processo, que é aquele produto que é oriundo do processo produtivo, mas que ele ainda não está pronto para ser comercializado. Aí, o produto acabado, ele é o contrário O produto acabado, ele é o contrário do produto de processo, tá? Ele é oriundo do processo produtivo, mas ele já está no resultado final, ou seja, já está pronto para ser comercializado. O outro vem o subproduto, tá? Que é um produto que ele é oriundo também do processo produtivo, porém ele não é o objetivo principal do estabelecimento, mas que há um resultado econômico para o estabelecimento. E por último vem o produto intermediário. O produto intermediário ele não integra o produto final, mas ele será consumido no processo de industrialização. E agora, verificando essa questão dos saldos dos estoques, o que é necessário informar, também a gente fica pensando, né, sobre essa questão do bloco K completo. Se fosse só o saldo de estoques, seria muito tranquilo, porque todo mundo apenas tiraria a ficha, o relatóriozinho do sistema e mandaria para fiscalização. Isso aí seria o melhor dos mundos, porém a gente sabe que não é bem assim. Hoje o bloco K completo, como você bem falou, Larissa, ele está obrigado só para os estabelecimentos que têm um faturamento acima de 300 milhões, conforme aquela regrinha, né? Ou aquelas atividades que você citou. Só que agora, com essa nova questão, nova portaria da Fazenda, a gente falando de outros registros do bloco K para quem quer ter o crédito acumulado. E esses registros são justamente os registros de produção. Certo? O que é necessário para você produzir um produto? Então, vamos começar falando um pouquinho, vamos conversar sobre esses registros, melhor dizendo. Então, o K230 e o K235 são os principais registros de produção. Nele, você vai descrever o produto que você produz, conforme a ordem de produção, e os insumos consumidos nesse processo. Então, se você vai produzir, por exemplo, uma camisa de algodão vermelha, e você utiliza a malha, algumas linhas e o pigmento para produzir essa camisa, então você vai colocar no K230 a quantidade de camisas de algodão vermelhas produzidas e no K235 o total de malhas, fios e pigmentos utilizados na produção dessa determinada quantidade de camisas de algodão vermelhas, certo? Então o registro do bloco K, apesar da gente ter aquele receio, eu acredito que a mídia fez muito para dar esse receio para os contribuintes, de meu Deus, como eu vou achar essas informações, mas na verdade, se a gente for falar teoricamente, ele é muito simples, você só vai ter que dizer o que você produziu e o que você colocou na sua produção. Então, se você tiver um controle apurado, tiver uma estrutura de processo organizada, você consegue facilmente produzir essas informações para fiscalização. Só que eles também pediram essa portaria da Fazenda, os registros K291 e K292, que são de produção conjunta, que é muito comum nós vermos nas indústrias de laticínios, por exemplo. Você tem lá a produção de queijo, requeijão, até outros derivados de leite, iogurte, todos eles vêm do leite. Então você não tem como dizer exatamente quanto de leite vai na produção de cada insumo, acaba que você produz N coisas com o mesmo material. E aí entra o registro K291 e K292, onde você vai dizer o total de produtos produzidos e o total de insumos consumidos na produção de todos aqueles produtos. O que já não acontece no K230 e K235, onde nós temos a vinculação de determinados insumos a apenas um produto produzido, certo? Então, outra coisa que a gente poderia falar também seria da industrialização por encomenda, que muita gente trabalha com isso, certo? Então, a industrialização por encomenda, ela também tem alguns registros que você pode apresentar, só que esses registros, eles não estão sendo obrigados por essa portaria, então fica restrito a quem está realmente obrigado ao bloco K completo. Se você precisa preencher os registros de industrialização por encomenda, que é o K250 e o K255, você vai informar apenas os insumos de sua propriedade que você mandou para o industrializador. Então você vai informar ali o produto resultante desse processo e os insumos que você enviou,
certo? Você não vai informar os insumos aplicados pelo seu industrializador. Já o industrializador que fizer o serviço para você, ele sim vai informar o K230 e o K235 com a totalidade de insumos aplicados no processo. Mas Larissa, existiu uma polêmica um tempo atrás sobre o fim do Bloco K, não teve? Sim, isso é muito importante a gente comentar, porque apesar de estabelecer a Lei da Liberdade Econômica, número 13.874 de 2019, ela prevê que o Bloco K será substituído por um sistema simplificado, né? Mas atualmente o Bloco K ele ainda é obrigatório. Por quê? Porque ainda não foi instituído esse sistema para substituir o Bloco K, né? Então, portanto, os contribuintes que já estão nessa obrigação têm que entregar o Bloco K normalmente, né? Então, através dessa portaria 102/2021, ela trazendo essa nova obrigatoriedade desses registros, a gente acredita que isso seja para ter um controle maior desses créditos, né? Visto que hoje é escriturado na DIME no quadro 41, só que na DIME no quadro 41 ele só traz o valor total, não detalhando de onde vem esse crédito acumulado. Então, por esse motivo, eles trouxeram a portaria, até para ter um detalhamento maior perante ao fisco. Certo. E quando que os contribuintes vão precisar começar a entregar o Bloco K conforme essa portaria? Então, ele será exigido a partir de julho de 2021. Certo. Então, tem que estar preparado aí para cumprir a obrigação a tempo e não tem problema nenhum na hora de transferir os seus créditos. Então, pessoal, essa foi mais uma edição do nosso ITC News em Debate. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal. Até mais!